Nós estamos aqui desde 10 horas da manhã. Esta sessão começou pouco mais depois das 10 horas e até agora não conseguimos sequer votar os requerimentos que é o objetivo desta sessão. O que fica caracterizado que todo o processo de obstrução feito pela defesa logrou êxito até aqui. Inclusive com as diversas... Eu quero só fazer um esclarecimento, senador Cássio Cunha Lima. Vossa Excelência não está sendo reinscrito. Vossa Excelência estou restabelecendo a inscrição de Vossa Excelência. Pois não, agradeço a deferência de Vossa Excelência. Então, o objetivo muito claro de obstrução da defesa logrou êxito até esse instante, porque estamos aqui desde 10 horas da manhã e ainda não conseguimos votar os requerimentos que serão votados em breve. Como eu disse na minha primeira intervenção hoje pela manhã, fizeram o possível para evitar o início deste processo. E agora farão o impossível para tentar impedir o término desse processo. Haverá uma queda de braço aqui constante, com o objetivo mais do que óbvio de vencer os 6 meses, que é o prazo que a Constituição estabelece, para que, eventualmente, a presidente Dilma Rousseff possa reassumir o seu mandato. E o que foi visto no dia de hoje, tenho certeza que será visto durante todas as sessões dessa comissão. A tentativa de impedir o seu livre funcionamento, inclusive com o advogado fazendo o que não se vê em nenhum tribunal deste país, em nenhuma parte do mundo, intervenções sucessivas, pedindo a palavra pela ordem. Basta a gente olhar uma sessão da TV Justiça. Aí eu vou usar como se fala na nossa querida Paraíba, senador Raimundo Lira. Duvide Deodó que um advogado faça em qualquer julgamento deste país, em qualquer sessão de audiência, o volume e a intensidade de intervenções que foram feitas na sessão de hoje pelo ministro Cardoso, que não entrava sequer com questões de fato, fazia a cada intervenção teses jurídicas novas. Então, quem nos acompanhou pela TV Senado, pelos canais por assinatura, pôde constatar, mais uma vez, o advogado da presidente Dilma tentando assumir o papel de juiz. Nós já tínhamos visto essa cena na primeira etapa da admissibilidade desse processo, quando o douto advogado tentava assumir o papel de juiz. E esta cena se repetiu mais uma vez. Que possamos ficar atentos e alertas, porque, do contrário, nós, membros dessa comissão, perderemos o comando dela, que será repassado ao advogado que tem um objetivo nítido, claro, não conseguindo apresentar uma defesa consistente dos crimes praticados pela presidente Dilma Rousseff, tentou, numa primeira etapa, impedir a instauração do processo. Não alcançou êxito. Neste segundo momento, tentará impedir a realização do julgamento. Porque não há instrumento de defesa, porque os crimes foram praticados. O Brasil é testemunha da maior fraude fiscal de sua história. Fraude fiscal esta que levou o país a viver a maior crise de todos os tempos, que convive hoje com mais de 11 milhões de desempregados, com pessoas desassistidas, com pessoas que morreram, que perderam suas vidas picadas por um mosquito, outras milhares de pessoas que sofrem dores terríveis, de um governo que não teve a capacidade de prestar serviços básicos à nossa população, de um governo que destroçou conquistas de décadas, de um governo que trouxe de volta a inflação, de um governo que levou a taxa de juros a patamares incompatíveis com o país da nossa dimensão. Depois de todo o esforço que o país e a nação brasileira teve de construir bases sólidas na nossa economia, em nome de um projeto de poder, o PT destruiu tudo isso. E nós estaremos julgando a presidente Dilma Rousseff pelos crimes que foram por ela praticados. Nós estaremos, sim, atentos a estes crimes, a estes delitos e ao conjunto desta obra que destruiu o nosso país. E o que nós estaremos vendo é esta escolha
que a defesa faz de optar por gravações de um e não de outros. Curioso que a defesa não requereu a juntada das gravações dos diálogos da presidente Dilma Rousseff com o ex-presidente Lula, em flagrante obstrução da justiça. Curioso que não foram requeridos os diálogos do presidente do Senado, Renan Calheiros, que sugeria também a indicação do ex-presidente Lula para a chefia da Casa Civil, ou tantas outras gravações que o Brasil inteiro acompanhou, que o Brasil inteiro ouviu nas manifestações, nas tentativas vãs de obstrução da justiça. Para concluir, senhor presidente, e para uma tranquilidade ao povo brasileiro, não há força humana capaz de parar a Lava Jato. Ilusão, bravata de quem assim pensar. Não há força humana capaz de parar a Lava Jato, muito menos impedir o funcionamento das instituições deste país. Do Ministério Público, da Polícia Federal, da Justiça e também do Senado da República, que vai, a despeito das tentativas de obstrução, como foi sobejamente verificado no dia de hoje, vai cumprir o seu papel, vai cumprir o seu dever e fazer justiça. E fazer justiça é punir a presidente Dilma Rousseff pelos graves crimes de responsabilidade que ela cometeu e que levou o país à mais grave crise de sua história. Basta a gente olhar uma sessão da TV Justiça. Aí eu vou usar como se fala na nossa querida Paraíba, senador Raimundo Lira. Duvide Odó que um advogado faça em qualquer julgamento deste país, em qualquer sessão de audiência, o volume e a intensidade de intervenções que foram feitas na sessão de hoje pelo ministro Cardoso, que não entrava sequer com questões de fato, fazia a cada intervenção teses jurídicas novas. Então, quem nos acompanhou pela TV Senado, pelos canais por assinatura, pôde constatar, mais uma vez, o advogado da presidente Dilma tentando assumir o papel de juiz. Nós já tínhamos visto essa cena na primeira etapa da admissibilidade desse processo, quando o douto advogado tentava assumir o papel de juiz. E esta cena se repetiu mais uma vez. Que possamos ficar atentos e alertas, porque, do contrário, nós, membros dessa comissão, perderemos o comando dela, que será repassado ao advogado que tem um objetivo nítido, claro, não conseguindo apresentar uma defesa consistente dos crimes praticados pela presidente Dilma Rousseff, tentou, numa primeira etapa, impedir a instauração do processo. Não alcançou êxito. Neste segundo momento, tentará impedir a realização do julgamento, porque não há instrumento de defesa, porque os crimes foram praticados. O Brasil é testemunha da maior fraude fiscal de sua história. Fraude fiscal esta que levou o país a viver a maior crise de todos os tempos, que convive hoje com mais de 11 milhões de desempregados, com pessoas desassistidas, com pessoas que morreram, que perderam suas vidas picadas por um mosquito, outras milhares de pessoas que sofrem dores terríveis, de um governo que não teve a capacidade de prestar serviços básicos à nossa população, de um governo que destroçou conquistas de décadas, de um governo que trouxe de volta a inflação, de um governo que levou a taxa de juros a patamares incompatíveis com o país da nossa dimensão. Depois de todo o esforço que o país e a nação brasileira teve de construir bases sólidas na nossa economia, em nome de um projeto de poder, o PT destruiu tudo isso. E nós estaremos julgando a presidente Dilma Rousseff pelos crimes que foram por ela praticados. Nós estaremos, sim, atentos a estes crimes, a estes delitos e ao conjunto desta obra que destruiu o nosso país. E o que nós estaremos vendo, fizeram o possível para evitar o início deste processo. E agora farão o impossível para tentar impedir o término desse processo. Haverá uma queda de braço aqui constante, com o objetivo mais do que óbvio de vencer os 6 meses, que é o prazo que a Constituição estabelece,
para que, eventualmente, a presidente Dilma Rousseff possa reassumir o seu mandato. E o que foi visto no dia de hoje, tenho certeza que será visto durante todas as sessões dessa comissão. A tentativa de impedir o seu livre funcionamento, inclusive com o advogado fazendo o que não se vê em nenhum tribunal deste país, em nenhuma parte do mundo, intervenções sucessivas, pedindo a palavra pela ordem. Nós estamos aqui desde 10 horas da manhã. Esta sessão começou pouco mais depois das 10 horas e até agora não conseguimos sequer votar os requerimentos que é o objetivo desta sessão. O que fica caracterizado que todo o processo de obstrução feito pela defesa logrou êxito até aqui. Inclusive com as diversas... Eu quero só fazer um esclarecimento, senador Cássio Cunha Lima. Vossa Excelência não está sendo reinscrito. Vossa Excelência estou restabelecendo a inscrição de Vossa Excelência. Pois não, agradeço a deferência de Vossa Excelência. Então, o objetivo muito claro de obstrução da defesa logrou êxito até esse instante, porque estamos aqui desde 10 horas da manhã e ainda não conseguimos votar os requerimentos que serão votados em breve. Como eu disse na minha primeira intervenção hoje pela manhã,